Olá, meus queridos irmãos, voltamos aqui de volta, fomos interrompidos, mas voltamos aqui. Vamos continuar com a terceira parte, voltamos com a série Natureza Humana, um ser espiritual que existiu. Eu creio que os irmãos irão assistir parte por parte, para que os irmãos tenham um entendimento perfeito daquilo que nós estamos ensinando, que nós já ensinamos aqui. E eu já agradeço mesmo as suas participações, se inscrevendo no canal, os novos irmãos inscritos. E aqueles que sentem em seus corações, fiquem à vontade, para que o YouTube entenda e faça esse canal crescer. E sempre falo, crescendo espiritualmente. E a letrinha vermelhinha está aí, o joinha também, o like, o dislike. E aí por diante. Voltamos aqui com a terceira parte, continuação, porque nós fomos interrompidos. Quero pedir já perdão para os queridos irmãos, mas aquilo que eu estava falando é que nós temos que ter uma visão plena da Bíblia e temos que ter uma visão plena do Espírito de Deus. Temos que entender o Deus da Bíblia. É isso que eu estava falando. Temos que entender o Deus da Bíblia. E ele se mostra um pouco. E também temos que entender o Deus antes da Bíblia. Por quê, Fernando? Porque as religiões que existem, milhares e milhares, hoje, as crenças que existem hoje, todas as religiões saíram da onde? De uma leitura bíblica. Sim ou não? Todas, seja maior para menor. Até mesmo nossos queridos irmãos ateus, céticos, eles leem a Bíblia. Então nós vamos continuar mostrando perfeito entendimento, mostrando aos irmãos o Deus da Bíblia e também mostrando o Deus antes da Bíblia. Aí você pergunta, Fernando, qual que é o Deus antes da Bíblia que você está falando? Não estou entendendo esse Deus antes da Bíblia. O Deus antes da Bíblia é aquele que mostrou um pouco aqui, dizendo: eu sou antes de tudo, eu não mudo, eu sou o mesmo hoje, eternamente, sempre. Mas com a nossa mente, Deus, ele não teve a sua existência. Ele já existia, sim ou não? Ele já existia categoricamente. Mas quem era ele? Está em nosso alcance para saber quem era ele, quem criou ele? Não, ele não foi criado. O capítulo 1 mostra um pouco, o primeiro capítulo que colocaram aqui vai mostrar Deus um pouco o que era antes. E ele, antes da escrita, ele já tinha uma lei, um escrito espiritual. Ele já tinha uma Bíblia com ele, uma Bíblia imaterial, que não era matéria, mas era uma lei imaterial. Você entende? Essa lei imaterial era a Bíblia do próprio Deus, e ele sempre andou nas suas leis. E é isso que eu vou ensinar para os irmãos, aproveitando o tema natureza humana, um ser espiritual que existiu. Então, vamos direto ao ponto já, para nós já não tomar muito tempo, ficar pesado o vídeo para os irmãos aqui, para os irmãos. Capítulo 3 de Gênesis, eu falei e acertei muito bem, pelo Espírito de Deus, pela sabedoria, acertei bem mesmo.
Mas nós vamos aqui fazer muitas correções nesse tema. A natureza humana é um ser espiritual que existiu. Ah, Fernando, então para dizer que você errou pra caramba, você errou demais, que você já tem ensinado, os outros vídeos você errou demais, você falou coisa que não podia, você falou coisas que não está na Bíblia. É isso que você está falando? Você ensinou um Deus errado, agora você vai mudar e vai ensinar outro Deus? Vai fazer uma interpretação própria, forçar a interpretação? Você vai ensinar um Deus que não está na Bíblia? É isso que você vai ensinar agora no canal Yahushua Reina para Sempre? Sim, eu vou ensinar um Deus que continuar ensinando o Deus da Bíblia e ensinar uma revelação do Deus antes da Bíblia. Então nós aqui, como eu já falei, no capítulo 3, você pode, não perca, vai por parte, eu falei que quando Moisés escreve o Gênesis, quando ele escreve o Êxodo, quando ele escreve o Levítico, o Números, o Deuteronômio, ele aprende com Deus. Deus ensina, Deus é o professor de Moisés, ensina ele a escrever. O trabalho causou dor e febre. Tirar aqui esse comercial. Então Deus, ele ensina Moisés a escrita. A gente vê isso nas paredes do Egito Antigo, as pinturas. Eles se comunicavam por pinturas. Não era que eles eram burros, literalmente falando. Não. Igual muitos falam aí, sem entendimento, nossos irmãos ateus, eles eram burros, não tinha escrita, não era isso. É porque eles não tinham escrita ainda. E Deus é que criou eles, então Deus ia ensinar eles. Eles se comunicavam depois do dilúvio, sem Cã-e-Jafé, com os descendentes, a família de Noé. Eles vêm a fazer muitos desenhos. E quando ele escreve a lei é dada em Êxodo 19, Deus vai falar tudo, vai escrever tudo para Moisés. Vai ensinar Moisés, ensina Moisés escreve, sabe escrever agora, escreve muito bem. E Deus vai falar tudo o que aconteceu antes dele escrever o Gênesis. Deus vai falar para Moisés como que era antes. Vai falar para Moisés de uma forma espiritual e vai falar para Moisés de uma forma material como que foi a criação do homem. Você entende, amado? E como que ele estava, como que ele existia, a sua existência. Ele fala para Moisés. E Moisés, ele entende, ele escreve isso. E aí os homens, os profetas, a Bíblia, vai mostrar para nós um começo e um fim. Vai mostrar um Gênesis, que é princípio, e vai mostrar um fim, que é o Apocalipse. E aí, erroneamente, os copistas deixaram aquela página em branco entre Malaquias e Mateus, que diz que é o Novo e o Velho Testamento. Não, ali é a transição. É um erro, é um equívoco muito grande dos concílios. Os capítulos também são erros muito graves para colocar títulos para as pessoas não entenderem. Muitos títulos as pessoas compreendem, mas muitos não. Mas a Bíblia é uma só. O livro é um só. Deus é um só. E é isso que eu vou mostrar aos irmãos, com entendimento. Vamos lá. Eu acertei muito bem quando eu falei que
Eva, ela lutava contra ela. Eva, ela estava lutando contra o seu ego. Ela luta contra o seu ego. Ela tem uma luta constante. Ela é feita de natureza humana, da terra e natureza espiritual. Agora, preste bem atenção, meus queridos irmãos. Adão e Eva, eles estavam... eles foram formados primeiro, para depois ir para o Éden. Você entende? Tem metáfora aqui e também tem literal. A criação do homem, da terra, tem metáfora, símbolos, e também tem aquilo que é literal, para que nós entenda. Aqui é uma criação imaterial e uma criação matéria. É isso que eu quero mostrar aos irmãos aqui. É interessante, uma revelação para você do canal Yahushua Reina para Sempre. Tem uma criação que é imaterial e tem uma criação que é material. O que é a criação material? Habitações, matéria. E tem espíritos invisíveis, luzes, e tem uma única luz. Fernando, mas o que é isso? O Gênesis, ele prossegue mostrando uma criação material, aliás, imaterial, e ele mostra uma criação material. Ele mostra uma criação invisível, natureza divina, e ele mostra uma criação matéria. É isso que nós temos que entender. A formação do homem. Quando nós falamos de matéria e não matéria, quando nós ensinamos o material, o imaterial, nós falamos de duas coisas. Nós falamos de um único Deus, falamos de um único Espírito, mas só que esse Espírito, ele tem uma alma. Ele tem um pensamento. Ele tem uma essência. Ele é um espírito, uma energia. Mas no meio da energia tem pensamento. Você entende, amado? Você lembra que eu falei com vocês? Ele é uma energia, espírito é uma energia, o E maiúsculo, o próprio Deus, uma energia. E Moisés escreve muito bem. No princípio, a energia, o Espírito de Deus bairava, estava, o quê? Sobre a face das águas primordiais. As águas não teve existência. Deus não criou água. Deus existia com a água. Deus existia com o caos. Revelação. Deus da Bíblia e o Deus antes da Bíblia, ele já existia com as águas primordiais. E isso que Moisés escreveu, ele já existia com as trevas. Opa, Fernando, agora você está falando heresia. Agora você está em contra a Bíblia. Não, meu irmão. O Gênesis diz que havia trevas sobre a face do
abismo. E a terra estava sem forma e vazia. Então, mostra para nós uma revelação que Deus não estava nas trevas. Deus não estava nas trevas. Preste bem, vem comigo, meus irmãos. Eu não estou dizendo que Deus estava com as trevas. Vou passar aqui, comercial. Eu não estou mostrando para vocês que Deus estava no meio das trevas, mas as trevas estavam ali. As trevas já existiam, sim ou não? Sim, existia, Fernando. E havia o que? Caos. Havia trevas sobre a face do abismo. Havia águas, havia trevas. Não é assim que está escrito? Não tá mostrando, Moisés está falando assim, Deus criou as trevas. Não. Deus criou as águas. Não. Mas Deus, ele é uma energia, e ele estava com Yahushua no meio, manifestação de sentimento. Ele é mas é um Deus dicotomizado. Você lembra que eu falei na primeira parte, 20 minutos? Ele é um Deus dicotomizado. Como assim, Fernando? 2 em 1? Não, meus irmãos. Ele é um Deus dicotomizado. O que é dicotomia? É uma pessoa, é uma energia com pensamento. Estava com Jesus no princípio. Jesus estava com ele. Yahushua. Dicotomizado é um cérebro com o lado direito e com o lado esquerdo. Um cérebro. Você entende? Você entende que eu estou falando do Deus antes da Bíblia agora? Que Deus, ele, por ser perfeito, ele é perfeito. Ele é perfeito. Mas o que levou Deus a ser um Deus dicotomizado, Fernando? O que levou a ser um Deus dicotomizado, meus irmãos, é que ele é absoluto. Ele é absoluto. A soberania é absoluta, pertence a ele. É o livre-arbítrio dele. É a lei dele. A lei, você lembra que eu falei para vocês que a lei já existia? Antes da lei, em papel, em pedras. Vocês lembram? Não é que Deus estava no meio das trevas. Não. E disse Gênesis 1 que criou Deus os céus e a terra. Olha, preste bem atenção, meus irmãos. Versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Olha aí. Venha comigo aqui, meus irmãos. Eu estou mostrando uma revelação. Eu estou mostrando a duplicidade. Eu não estou falando aqui dos evangelhos, dos 5 livros primeiro da lei. Eu estou falando da dialidade. Eu estou falando da dualidade. Dualidade. Eu vou repetir para vocês. Dualidade do Criador. O que é dualidade? É que existe um bem e existe um mal. É isso, Fernando, que você está falando? A dualidade. Existe um bem e existe um mal. É isso mesmo.
em alto e bom som. Eu estou afirmando a vocês, antes do Deus da Bíblia, antes das escrituras em pedras, antes das escrituras em papéis, que Deus, Ele é um Deus da dualidade. Não precisa se espantar com isso, meus irmãos. Não precisa ter medo disso. Mas o nosso Deus, o Deus que foi revelado por Moisés, Deus revelou a Moisés nos escritos lá no Êxodo 19, lá no Monte Sinai, Monte Jabel Elor, que ele já existia com a dicotomia. Você entende? Capítulo 1 de Gênesis. Olha o que Moisés escreve. No princípio. Deus falou para Moisés, escreve aí, Moisés. Eu vou ensinar você a escrever, depois você vai escrever em pedras. Passar para o seu povo, para o meu povo. E Moisés começou a escrever. No princípio criou Deus. A palavra é vida, 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 criar, vida. Deu vida, criou, deu vida aos céus e a terra. Vem comigo aqui, meus irmãos. Duas coisas em um Deus. Os céus representa quem? Os céus representa quem? Representa o invisível, representa a energia, representa o Criador. Os céus não representa o mal. Os céus não representa algo, não, que é humano, é de Deus. E criou a terra. Terra, aqui, no original, no indígena, é caos. É caos. Caos, sim. Aqui é matéria. Aqui é matéria. E diz: e havia trevas. Olha aí. Havia. Não que ele criou. Não que ele fez. Havia. Já estava. Já existia com ele. Aí já aparece uma terceira coisa. Preste atenção. A terceira coisa é trevas. Preste atenção, meus irmãos. Eu estou no revelar. Estou numa revelação. Quem confia em si mesmo E havia sabe trevas. Dá pra mudar a barba, Trevas. o bigode, Tem muito comercial. dá pra mudar o cabelo Está atrapalhando um pouquinho. e até a fragrância. Mas venha comigo, meus queridos irmãos. Do seu jeito. A quarta coisa que aparece, havia o quê? Havia o quê? A terceira coisa que eu falei, trevas. E havia um abismo. Um abismo. Quarto, abismo. A dualidade de Deus, antes das escrituras em pedras. Fernando, mas o que é isso, dualidade? Dualidade, meus irmãos, é que Deus tem dois lados. Eu vou repetir isso para vocês. Dualidade é que Deus tem dois lados.
Fernando, mas onde está escrito isso? Que Deus tem dois lados. Aonde está escrito isso? Aqui. E qual é o lado dele? O lado dele é o céu, invisível, e o outro lado é a terra, é a matéria. Um lado é imaterial e o outro lado material. E ele é um. Ele é uma energia. E a água primordiais já existia com ele. Da matéria primordial que existia, ele ia fazer sua criação. Você é um, eu sou um. A minha esposa é uma, meu filho é um. Mas ele tem um cérebro. E esse cérebro, no meio dele, no meio do nosso cérebro, quem está no meio? Quem está no meio do lado direito e do lado esquerdo? Quem está no meio? É a energia, é o espírito. E esses dois lados aí, Fernando, é um lado bom e um lado mal? Aí vem a pergunta agora. Muitos irmãos, não é literalizando, não quero literalizar nada, meus irmãos, não estou literalizando, eu estou indo para o lado espiritual e material, os dois, como ele é. A criação de Adão e Eva, a criação do Éden, expressa no invisível e expressa ela também no material. Quando nós olhamos o capítulo 1 e o capítulo 2, parece que são duas criações. Não, não é isso. É porque eles sacanearam com a gente aqui. A sociedade, os concílios de Nicéia, eles tentaram mostrar algo, tentaram confundir. Mas Deus está criando uma criação que é matéria. Aliás, Ele está criando uma criação que é matéria, que é invisível, que é imaterial. Depois Ele está criando matéria. Ele está fazendo a sua criação como Ele é. Como Ele é. Ele é uma energia, Ele é um, mas Ele tem dois lados. E o lado bom e o lado que não é bom. Mas aonde está escrito isso, Fernando? Aonde que está escrito que ele tem um lado bom e um lado que não é bom? Está na sua lei. Está aqui na Bíblia. Está no capítulo 1, versículo 1, mostrando isso. Mostrando que havia as trevas. E que agora no versículo 3 ele vai falar haja luz. E quando ele diz haja luz, ele está criando agora, ele está pela sua soberania um Deus perfeito. Um Deus perfeito. Que ele está agora, eu acredito que ele, como eu já falei, ele está criando os seres espirituais, os anjos. Não é que ele sai das trevas. É que ele, pelo poder e soberania dele, ele cria uma lei para ele. Ele se desprende
se desprende da matéria, mas ele continua sendo um. Ele disse, haja luz. Não é que ele estava lá no meio das trevas que já existia, não é isso. Não há trevas para ele. Trevas e luz é a mesma coisa para ele. Mas pela sua justiça, diz a Bíblia, que é a mesma coisa luz e trevas. Mas ele se desprende da matéria. Ele cria uma lei para ele. Ele se desprende da matéria. Mas ele continua sendo um. Duplicidade de criação. Um. E ele ia criar o homem como ele é. Duplo. E quando nós afirmamos aqui que existe a natureza carnal e existe a natureza espiritual, se eu continuar insistindo que existe só uma natureza, que Adão foi feito com uma natureza terrena só, Eva foi feita com uma natureza terrena só, então Deus é somente caos, Deus é somente mal, Deus é um Deus ditador, é um Deus que criou os seres para dominar eles, para fazer o que quer com eles, para controlar eles. É um Deus sem lei, que não respeita a lei, mas ele disse não, porque ele é justo, ele é absoluto, ele é soberano. Esta é a revelação. Ele se desprende. Ele se desprende, e quando ele se desprende, ele abre mão do seu poder, da sua lei, ele se esvazia, porque ele quer criar seus filhos, a sua criação, para amar, para que a criação entenda que ele quer que depois que ele viesse a criar, ele queria interação, ele queria que nós interagíssemos um com o outro. Interação, é isso, meus irmãos, é isso que a Bíblia está dizendo. A duplicidade, a dualidade não pode ser negada na Bíblia. Mas você está dizendo que Deus é mau, Fernando? Você está dizendo que Deus criou o mal? Essa outra parte do caos, essa outra parte que ele se desprende é mal, era imperfeita. É isso que você está afirmando aí? Não. A parte caos e matéria que se desprende antes dele passar as letras para a pedra, a lei espiritual visível, não era essa matéria, esse caos não era imperfeito, não era mal, não tinha pecado. É porque ele é soberano, ele é perfeito, todo ele é perfeito. E aí, meus irmãos, ele cria uma lei para o caos. Eu vou mostrar a vocês duas, e vou já terminar já, senão vai ficar muito maior. E eu vou mostrar a vocês. Que ele vai fazer a sua criação, a sua imagem, a dualidade, Adão e Eva, como ele é. E aquela parte que ele se desprende, ele cria lei, meus irmãos. Duas. Eu vou citar duas. Capítulo 1 de Gênesis. Deus revelou isso a Moisés. Vamos lá o que diz aqui. Olha o que Deus disse. A sua criação dupla, como ele é. A duplicidade de criação. Mas antes, ele falou o quê? Para a sua criação, Adão e Eva.
E disse assim: E disse Deus, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Elohim é Deus. Elohim é Deus. Elohim é duplo. E disse Elohim: façamos. Por que essa palavra façamos entra aqui? Aqui você pode incluir os anjos, sim. Mas eu vou mais além, que não é 100% anjo aqui. Não. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Olha aí. Peixe do mar, ave do céu, sobre toda a terra répede. Deus deu duas leis para a sua criação, que ele formou da terra. Ele disse, a primeira lei é que a lei que Deus deu foi para Adão e Eva. Deus falou: cuida do caos. Que ele é perfeito. O caos é a minha parte. Cuida da terra. Cuida da terra material. Cuida da terra. É a lei. Domina a terra. Adão e Eva. Cuida dela. Não é isso? E colocou o homem para cuidar. Deu o poder, olha aí, para cuidar, dominar. Se Deus deu o poder para dominar a terra, dominar o caos, dominar a matéria, dominar o físico, de onde foi tirado, é porque também Deus, ele dominava o caos, ele dominava a matéria, ele dominava as trevas. E quando nós falamos que Deus dominava a matéria, Deus dominava as trevas, e nós não aceitar a duplicidade dele, é errôneo. Estamos equivocados. Estamos no caminho errado. Pois se Deus dominava, se Deus desprendeu, por que ele se desprende da matéria? Porque ele dominava, porque ele criou. Aliás, a matéria já estava com ele, já existia com ele, mas ele dominava. Então, se ele dominava, era ele. Era ele. Era uma parte dele. A parte perfeita. A terra perfeita. A matéria perfeita. As águas primordiais perfeitas. E Deus, e viu Deus que era bom, era excelente, era ótima. E viu Deus que era boa luz. E Deus separou a luz das trevas. Ocultou as trevas. Você está entendendo a dualidade? É isso, meus irmãos. Deus falava com Adão e Eva na variação do dia. O que é a variação? É às 18 horas. É quando as trevas estavam chegando, Deus chegava e falava na consciência. Falava na árvore de Adão e Eva. Eu vou muito além, meus irmãos. A dualidade, ela existe, e através da dualidade ele criou Adão e criou Eva. Mas Deus dominava o mal, Fernando. Claro.
pois ele é soberano absoluto. Mas este mal, que para nós é mal, este mal para Deus é perfeito. Era perfeito. Este mal era perfeito. E aí nós vamos ver agora, no próximo vídeo, que Deus fez Adão e Eva de dualidade. De uma natureza carnal, eu não estou mudando nada, e de uma natureza espiritual. Dois, mas era um. Era como ele é como ele é. E aí eu concordo plenamente com o nosso querido irmão Paulo, que eles, na dualidade, no conhecimento do bem, ó, vem aqui meus irmãos, no conhecimento 33 limões suculentos. do bem, eu vou repetir isso para vocês. Vou terminar agora para não ficar muito maior o vídeo. No conhecimento do bem e do mal. Eu estou fazendo até aqui gesto, né? Parecendo aquelas pessoas que fazem gesto para que os irmãos entendam. Ter um entendimento perfeito. No conhecimento do bem e do mal. Você está entendendo a criação metáfora que Deus queria? Moisés está dizendo que ela é metáfora e ela também é material? Da natureza espiritual e física, metafísica e física. E plantou um jardim no Éden. E colocou o homem no Éden. Deus está aqui, ó, no meio. Deus não fez o homem de uma natureza só. Uma, lado direito ou lado esquerdo. Deus fez o homem de duas naturezas. A física e a espiritual. Por isso, natureza humana ou ser espiritual. Vamos lá, vamos chegar lá. Então, podemos negar a dualidade na Bíblia, o Deus antes da Bíblia, podemos negar que Deus era um, mas com ele já existia uma lei perfeita, sim, do bem e do mal? Podemos negar isso? Nós pode. Nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Nós rejeitamos, né? Eu rejeitava, não, Deus não criou o mal. Deus não fez o mal. Mas ele era assim. Ele era assim. A duplicidade estava com ele. É tão que Deus disse a Moisés, escreve assim. No princípio, Elohim. Elohim é plural, meus irmãos. Deus é um título. Elohim é plural. Elohim é deuses. Elohim é deuses. Mas é um só, mostrando. Façamos. Vai mais além do que anjos. Façamos. Vamos entrar lá. Façamos. Plural. Não faço. Eu faço. Eu faço. Olha a lei de Deus aí. Olha a lei do Altíssimo aí. Olha a soberania absoluta. Olha a perfeição dele. Eu faço.
este daí, se estivesse aqui, eu faço, aí sim eu rejeitaria. Mas ele disse, façamos. Ele é um. Mas ele é caos perfeito. Ele é caos hexa, esquerda. Ele é caos, mas é um caos perfeito. As águas primordiais estavam com ele. As trevas ele dominava. Estava com ele. Existia com ele. Mas também o outro lado estava com ele. A destra, a direita e a Yahushua estava no meio. A energia e a alma. E isso é bom para nós. O mal já existia para isso. O mal é para que os homens escolham. O mal é para que os homens tenham uma escolha. A criação viesse a ter uma escolha. Deus disse, eu não sou um ditador. Eu criei as minhas leis, mas eu não quero ter minha criação como uma robótica, fazendo o que eu quero, Deus mal, matando todo mundo, só mato e não amo. Deus disse não. Eu vou criar e eles vão escolher. Eu vou estar no meio, aqui ó. Eu vou estar no meio e eles vão escolher. Esta é a minha criação. Que Deus maravilhoso. Que Deus espetacular é esse, Fernando? E eu já aceitei a duplicidade de Deus. Já aceitei a dualidade de Deus. Eu já aceitei a dualidade. Não tenho mais dúvida nenhuma. E vamos ver na frente que Adão e Eva foi feito do mesmo jeito. Foi formado do mesmo jeito. E veio nós. Tô indo. Agora os irmãos dizem, tem muitos que vão falar, esse irmão é cabalística, está na cabala. Irmão Fernando está na cabala. O irmão Fernando agora virou um judeu. O irmão Fernando agora é o luciferiano. O irmão Fernando agora é isso, é aquilo. Os bíblias podem falar isso. Os preteristas literais podem falar isso. Podem refutar isso. Mas o Deus da Bíblia e o Deus antes da Bíblia não. É aquele ditado que sempre as pessoas falavam comigo. Tem mal que vem para bem. Isso não é um ditado português Brasil? Que é verdadeiro. O mal, meus irmãos, é aqui, meu irmãozinho, abençoadinhos de Deus. Não adianta nós ficar tentando defender Deus. Não adianta nós ficar aqui tentando defender o Deus daqui, ó. Santificando Ele, dizendo que Ele só faz o bem. Não adianta isso, não. Falo sem medo de errar. Não adianta nós ficar aqui, olha o que Deus diz aqui, o capítulo aqui, Evangelho aqui, Jesus aqui. Não adianta, não. Ele é o que é, antes de tudo e depois de tudo, e continuará sendo. Deus nunca tirará a liberdade do homem.
da sua criação, Deus nunca tirará. Ele deixou para o homem escolher. Tô indo. Um abraço.